Então, pensando numa paciente do sexo feminino, diagnosticado com um câncer hematológico, tem uma programação de realizar tratamento, mas ela tem ali disponível 2 semaninhas. Como é que funcionaria nessa condição? A paciente então foi indicada, a gente tem que estar atuando de uma maneira muito rápida, porque a gente não quer prejudicar o prognóstico dessa paciente do tratamento dela e nem complicar ela. Então a gente faz uma consulta com ela. Primeiro, eu sempre explico rapidamente como a gravidez acontece naturalmente, tá? Para ficar um pouquinho mais familiarizado com alguns Para termos, introduzir. óvulo, espermatozoide, embrião. Então, lógico, converso com a paciente, pergunto se ela tem alguma doença, medicamento, aquela parte da anamnese que a gente faz básica, e daí eu começo a realmente falar assim, agora eu vou fazer um modelo de uma aula, vou passar algumas informações que eu considero importantes. Então, como a gravidez acontece naturalmente é o primeiro. Depois eu explico o motivo dela estar sentada comigo, que é realmente o dano, a gonadotoxicidade de alguns tratamentos oncológicos, quimioterapia, radioterapia, tratamento cirúrgico quando envolve as gônadas. Então seria Aí, a infertilidade. a infertilidade. Quais são os riscos, né? Então, o risco, dependendo do tratamento, ele vai diminuir a reserva de óvulos, vai diminuir a produção de espermatozoide. Então, eu tenho que explicar isso para o paciente. Depois, no terceiro momento da consulta, eu falo sobre as técnicas de preservação de fertilidade, o que a gente pode fazer, e aí eu acho, isso é uma coisa que eu acredito muito, e também já é bem embasado assim, em alguns estudos, eu tenho dentro de discutir o tratamento, não só de um ponto de vista mais prático, como funciona, mas também ser bem realístico em relação às expectativas, né? E já tentar tirar algumas dúvidas que eu sei que passam na cabeça de algumas pacientes. Tipo, vai ficar congelado, quanto tempo pode congelar, se prejudica ou não prejudica a chance de sucesso, como que a gente usa esse material congelado no futuro. Então, tudo isso dentro desse terceiro momento que a gente fala das técnicas de preservação e também até já colocando ali uns dados mais realísticos em relação a desfechos, né? E às vezes até baseado de uma maneira bem individualizada para aquela pessoa, se eu conseguir ter a oportunidade de já fazer um ultrassom transvaginal, ou já ter um dado de um espermograma, alguma coisa assim, eu já consigo orientar essa paciente, esse paciente. E por último, de um ponto de vista prático, como que a gente vai fazer a coisa acontecer. Então, seguindo essa norma de aconselhamento, eu acho bacana.